Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos terminando as nossas meditações no mês de outubro, que denominamos Outubro Rosa, falando de algumas mulheres da Bíblia e algumas lições preciosas que podemos aprender com elas. Hoje eu quero falar sobre Maria Madalena, aquela que foi do inferno ao céu. Maria Madalena provavelmente é uma das personagens nas Escrituras que tenha sido sujeita ao longo da história a maus tratos tão abusivos e contínuos. A desproporção entre a sua presença nos 4 evangelhos, como primeira testemunha da ressurreição de Jesus, e o pouco que realmente sabemos sobre ela, contribuiu para muitas tentativas ao longo da história de preencher os aspectos desconhecidos da sua vida com ficções de todos os tipos, principalmente as visões agnósticas. Mas eu não quero falar sobre gnosticismo, mas eu quero falar sobre Maria Madalena. O único evangelista que menciona antes da morte e ressurreição de Jesus é Lucas. E ele o faz logo após relatar o episódio da unção de Jesus por uma mulher imoral, que está escrito lá em Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Teria sido muito estranho que o evangelista, logo após ter narrado esse incidente, apresentasse Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, aonde nos diz Lucas capítulo 8, versículo 2, que nós vamos ver agora. Vamos ver então o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 2. Vamos ver Lucas 8, versículo 2. Só um momento que eu estou chegando lá. Então vamos lá. Lucas 8 diz assim: Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e também de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam a Jesus e também aos seus discípulos. Então, nós temos aqui a história de Maria Madalena. Agora, nós vamos perceber como foi que o encontro de Maria com Jesus mudou radicalmente a sua vida. Esta mulher que tinha protagonizado, então, a história anterior, o que é mais um argumento para rejeitar a sua ligação com a prostituição ou com Maria de Betânia. Alguns falam que ela era uma prostituta. Na verdade, Lucas aqui vem trazer a ideia de que ela era uma mulher aonde ela foi liberta de 7 demônios. Lucas oferece poucos dados que conhecemos com segurança. Primeiro que ela era de Magdala, uma cidade localizada na costa noroeste do Mar da Galileia, uma região em que Jesus tinha realizado inúmeras libertações, Marcos 1,39.
Em segundo lugar, relata que 7 demônios tinham saído dela. Embora na cultura popular da época as doenças estivessem frequentemente ligadas à influência de espíritos maus, as Escrituras fazem uma distinção entre doenças do corpo e possessões demoníacas, embora possam às vezes se manifestar em conjunto com algum tipo de enfermidade. É claro, doenças morais, tais como prostituição. Aqui então descarta essa possibilidade. O número 7 poderia indicar a quantidade literal de espíritos imundos expulsos ou ser uma forma de nos transmitir que sua possessão demoníaca era especialmente intensa. O que é claro aqui é que quando Jesus encontrou a pobre Maria, estaria ela nesse estado extremamente penoso. As descrições bíblicas de outros endemoniados mostram que eles viviam em lugares desolados, impuros, tais como cemitérios, como nós vemos no o texto sobre o gadareno, lá em Mateus 8:28. Eles se feriam com pedras, eles gritavam, eles sofriam de convulsões violentas, eles eram atormentados por vários males. Embora a presença de Jesus seja uma fonte de grande temor para os endemoniados, como nós vimos em Mateus 8:29, às vezes eles correm até ele e reconhecem a sua autoridade, como nós vimos também lá em Marcos capítulo 1, 23 e 24. Mas muitas vezes a sua condição é tão lamentável que são os seus parentes que têm de levá-lo para serem curados, como nós vimos o pai daquele menino que tinha, então, vários tipos de convulsões por causa de um demônio. É certo que o encontro de Maria com Jesus mudou radicalmente a sua vida. Portanto, é certo que o encontro de Maria com Jesus, ela passa de ser uma pessoa atormentada, presa a um terrível sofrimento mental e espiritual, para a condição de liberta, para a condição de desfrutar do perdão e da graça divina. Sua resposta é a terceira coisa que sabemos sobre ela, que ela era parte desse grupo de mulheres da Galileia, como nós vimos em Lucas 23, 5, que seguiram a Jesus, seus discípulos, nas suas viagens, e que com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Não conhecemos a idade de Maria, quando foi curada e começou a seguir a Jesus, mas o fato dela ser nomeada primeiro, mesmo à frente de uma mulher de certa influência como Joana, mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes, aponta para uma mulher madura, com seus bens próprios, o bastante para ocupar então um lugar de destaque naquele grupo. Ela foi salva, ela foi liberta e assim começou então a servir ao Senhor. Então aqui nós temos este momento precioso que registra, quando esta mulher e outras mulheres, esta especificamente que havia tido espíritos malignos e que tinha sofrido terrivelmente por isso, quando ela encontra Jesus, a sua presença foi constante e nas horas mais difíceis, ela demonstrou a sua gratidão. No momento da crucificação, nós vemos ela. E na manhã da ressurreição, o próprio Jesus ordenou-lhe que levasse a notícia aos discípulos. Temos aqui, então, a história de mulheres que tiveram um encontro poderoso com Jesus. E os seus corações, devotos a Ele, levou a cada uma delas a expressar a sua gratidão, o seu amor, através do serviço. E você, mulher, o que você tem feito para expressar a sua gratidão
por todos os benefícios que Jesus tem feito por você. Eu tenho certeza que não existe uma área na sua vida que não tenha sido tocada por Jesus. Que você possa expressar este mesmo amor, pela certeza plena da salvação que você encontrou em Cristo Jesus, livres do inferno, e agora rumo aos céus. Até que Ele venha, servimos com todo amor, com todo o nosso ardor e com toda a nossa devoção. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!